Então, a nossa live dessa noite é Piedade Filial, que está no capítulo 14, itens 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade, essa palavra, nos traz a ideia de pena, de ter dó de alguém, né? A piedade, mas na verdade não é isso, né? Não é a piedade nesse sentido. Na verdade, a piedade é nós termos aquele respeito pelos nossos pais, pelos nossos genitores, por aqueles que nos ofereceram a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, né? No dicionário existe, né, vários significados, mas nesse caso a devoção, né, é a palavra mais apropriada. Ser piedoso, né, resiliente, na verdade, ser com prazer com o sofrimento alheio, né, e a gente deve se doar também em benefício do próximo. Mas a piedade nesse sentido é respeito aos nossos pais, devotamento, né, e devotando o nosso amor e os respeitando os nossos pais, né? Pessoa piedosa, ela é generosa, ela é bondosa, ela é humana, e muitas vezes é necessário em relação aos nossos pais. Não só aos nossos pais, mas a todos os que representam os nossos pais, nossos avós. Quem são essas pessoas, né? São aquelas pessoas de mais idade, com dificuldade de convivência, dificuldade de compreensão, que às vezes nós temos um pouco de impaciência em relação a isso, porque nós vivemos em um mundo tão... vai tudo tão rapidamente, né, que tem dificuldade para acompanhar as pessoas de mais idade. Nós que já temos um pouco mais de idade, a gente já sente isso em relação aos nossos filhos, né, porque é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. Nós temos que ter essa paciência, essa piedade, né, e não apenas aos pais, e também, quando nós falamos em piedade filial, nós não podemos esquecer dos nossos antepassados. Outro dia eu estava vendo uma publicação que dizia da árvore genealógica que nós temos, se nós chegamos até aqueles avós mais antigos, que eu não sei dizer os nomes, né, dá mais de 200 espíritos que contribuíram para que nós chegássemos até aqui, para que nós estivéssemos aqui. Não devemos esquecer de agradecer a eles, agradecer a esses seres dos nossos antepassados que contribuíram para que nós estivéssemos aqui, hoje, aprendendo, evoluindo, crescendo, tropeçando, né? Nos melhorando, desaprendendo, aprendendo novamente, nos recuperando, nos melhorando. Então, nós nunca devemos esquecer dos nossos antepassados. E muitas vezes, muitos deles podem estar do nosso lado, como a doutrina nos ensina, eles podem estar do nosso lado, sendo nossos espíritos protetores hoje, e nós sequer nos lembramos deles. Então, é muito importante essa piedade filial, né? Muitas religiões, né, principalmente os orientais, cultuam muito os antepassados, valorizam muito os seus antepassados. No Ocidente, nem tanto. Mas no Oriente é muito comum isso, né? Nas religiões orientais se cultua muito os antepassados, se valoriza muito os antepassados, se respeita muito os seus idosos, o que, infelizmente, muitas vezes nós não presenciamos isso no Ocidente. Não se cultua tanto aquele amor aos idosos, às pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que nós, como eu disse, estivéssemos aqui, né? Aprendendo aos poucos, que é muito difícil para nós aprendermos ainda. Nós aprendemos, mas não praticamos. Aprender não é tão difícil. Decorar não é tão difícil. Decorar o Evangelho, decorar as passagens bíblicas não é difícil. Mas colocar em prática, vivenciar, é muito mais difícil, né? Então, nós não devemos nunca nos esquecer disso, né? Nós somos espíritos reencarnantes. Não podemos nunca nos esquecer disso, principalmente nos momentos das dissensões, nos momentos das dificuldades, nos momentos em que, sem dúvida, existe nos lares dificuldades de convivência, e não é incomum isso, né? A vida pacífica no interior dos lares, nós vemos, infelizmente, pais que não se dão bem com filhos e vice-versa,
ou irmãos que também não conseguem se dar bem, mas o assunto hoje é piedade e fim, então vamos nos ater aos pais e aos filhos. Nós, sendo espíritas e conhecendo a reencarnação e aceitando a reencarnação, sabemos que não é difícil isso acontecer, mas nesse momento é que a piedade filial deve ser exercida, né? Porque tem algumas provas que são difíceis realmente, né? Mas como o nosso Chico nos disse, ninguém reencarna na casa do vizinho. Então, se nós estamos naquele seio familiar, se nós temos aqueles pais, se nós temos aqueles pais, é porque nós escolhemos aqueles pais e nós sabemos que nós temos oportunidade, antes do reencarne, de aceitar aquela prova. E muitas vezes a prova é mais difícil. A prova de uns é mais difícil do que a prova de outros. Só sabemos que Deus não é injusto conosco. Então, tudo que acontece de dificuldades é para nosso aprendizado. E o aprendizado é necessário. Para que esse aprendizado seja executado, nós devemos nos lembrar desse evangelho, nos lembrar que não estamos juntos por acaso, nada é por acaso. Convivência nos lares muitas vezes é difícil. E, às vezes, não se consegue numa encarnação se resolver. Mesmo com muita piedade, mesmo com muito amor, muitas vezes fica difícil a convivência. Nós vemos muitas vezes, né, filhos que acabam não conseguindo permanecer no interior daquele lar, porque às vezes a prova é meio difícil. No nosso reencarno, nós, claro, nos esquecemos, né, do que nós nos comprometemos no mundo espiritual. E muitos pais também. Muitas vezes saem dos lares, não permanecem naquele lar por alguma razão, por não ter conseguido, né, conviver com aquela prova. Se nós somos filhos daqueles pais, por alguma razão, nós estamos naquele seio familiar. E nós sabemos que o melhor é procurarmos sobreviver, é procurarmos conviver, procurarmos estar ali. Mas muitas vezes isso não é possível. Então, muitas vezes é mais proveitoso até um afastamento, como se diz, vou deixar para a próxima encarnação. Às vezes é comum nós falarmos isso, né? Mas às vezes realmente isso acaba acontecendo para evitar até danos maiores. Porque nós sabemos que nós vemos, infelizmente, situações nos lares que até existe um tirar a vida do outro, não é mesmo? Nós vemos, às vezes, um pai e um filho chegar às vias de fato. Às vezes é muito melhor o afastamento do que acontecer algo muito mais grave, né? Porque não é incomum eles não, pais e filhos não se suportarem. Mesmo os pais mais difíceis de conviver, né? Nós devemos ter o respeito por eles, porque eles nos aceitaram como os filhos. Se nos aceitaram como filhos, e diferente, independente de qualquer situação. Os pais sempre fizeram algo na nossa infância, enquanto éramos pequenos, ajudaram, né? Dessa semana eu estava vendo também uma publicação, e eu me lembrei da minha infância, até dos meus filhos mais velhos, que se lavava fraldas, não é verdade? Quem tem uma idade mais sabe, não tinha as facilidades que tem hoje, aquela nossa mãe que lavava as nossas fraldas, que pendurava no varal. Então, nos momentos que nós tivemos dificuldade de entendimento, vamos nos lembrar desses momentos. Nossa, minha mãe foi tão boa comigo, o que ela fez comigo, não tinha as facilidades que tem hoje. O meu pai, muitas vezes, deixou de ter algumas coisas na sua vida para que a gente pudesse ter. Muitas vezes passaram frio para que a gente tivesse quentinho. Deixaram de comer alguma coisa que tinha vontade para que nós pudéssemos nos alimentar, principalmente antes, que a vida era muito mais difícil. Hoje também não está tão fácil, mas certamente que hoje a vida é um pouco mais fácil do que era antigamente. Então, quando tivermos essas dificuldades com nossos pais, vamos nos lembrar dos momentos em que eles deixaram de viver a sua vida para nos auxiliar, para nos educar da melhor forma possível, porque o melhor deles, eles podem dar para nós, como nós hoje damos o melhor que nós pudermos para os nossos filhos. E nem sempre o nosso melhor é o melhor que se espera de nós, mas é importante que nós não tenhamos dúvidas que nós estamos fazendo o melhor que nós pudermos. Então, nós devemos
ter esse respeito pelos nossos pais sempre. Mesmo porque eu gosto sempre de me lembrar, quando eu falo da piedade filial, do nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus, com toda a sua evolução espiritual, ele jamais desrespeitou aos seus pais. Nós lembrarmos aos 12 anos, quando ele acabou ficando em Jerusalém na Páscoa, e que seus pais vieram buscá-lo, porque eles pensaram que ele estava, porque andava aquela caravana, e os homens e as mulheres não andavam juntos, era o grupo das mulheres e o grupo dos homens. Maria pensou que ele estava com o pai, e o pai pensou que ele estava com a mãe. E quando descobriram que ele não estava, retornaram, nós sabemos essa passagem. E ele estava com os doutores da lei no templo, conversando, foi quando ele disse, estou cuidando das coisas do meu pai. E os seus pais o chamaram para ir com eles, e ele foi com os seus pais, ele respeitou os seus pais. Se Jesus respeitou os seus pais com toda a sua sabedoria, imagine nós que não temos, não dá nem para comparar a nossa sabedoria em relação à sabedoria de Jesus. E no momento também que ele estava na crucificação, estava sendo crucificado, com que ele se preocupou no final? Com a sua mãe. Quando ele disse para o João, João, né, essa é a sua mãe, esse é o teu filho. Então, no último momento que ele estava aqui encarnado entre nós, ele se preocupou como é que a sua mãe iria ficar. Quem iria cuidar da sua mãe, que já era viúva naquela ocasião. Então, vamos nos lembrar disso. Se Jesus teve todo esse respeito com os seus pais, nós também devemos ter, independente do que aconteça. Como eu disse, não é fácil, realmente tem situações que são difíceis de convivência, mas a doutrina espírita nos esclarece, nós sabendo da reencarnação e sabendo que nós somos seres reencarnantes. Tivemos muitas vidas anteriores e que, se nós estamos naquele seio familiar, é porque, por alguma razão, nós devemos estar ali. E fazemos o possível para conviver, praticando essa piedade filial, o amor aos nossos pais, para que temos aquela vida prolongada sobre a terra. Mas, na verdade, no Evangelho fala isso, né? A vida dilatada sobre a terra, se fala no Antigo Testamento. Mas Jesus veio e nos prometeu um feliz retorno à pátria espiritual, mas não na terra. Ele disse, mas no céu. Nós sabemos que o céu é um estado de espírito, mas o melhor que nós pudermos fazer na nossa vida, e principalmente no respeito aos nossos pais e às pessoas que representam os pais, e como diz também no Evangelho, principalmente aqueles que não são pais de sangue, né? Que fazem o papel de pais, que merecem ainda mais respeito, que, como diz, eles não têm nenhum compromisso assumido, imagina-se que não. Não ter a ligação consanguínea, como se diz. Seria os pais adotivos, os avós que cuidam dos netos, enfim. Sempre o respeito àqueles que fazem o papel de pais. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Quando tivermos alguma dificuldade, se nós temos ainda os nossos pais encarnados, que nós possamos respeitá-los sempre, mesmo que retornar ao mundo espiritual. Que nós possamos nos lembrar, se temos algo negativo em relação a eles, que nós possamos os perdoar, porque nenhum de nós é perfeito, assim como eles cometeram enganos, nós também cometemos os nossos. Então, o tempo se esgota, eu agradeço a oportunidade de ter sido feito esse convite, obrigado, Pedro, obrigado a todos, eu devolvo para você e depois, né, eu retorno novamente. Muito obrigado, muita paz a todos.